Olá, qual o custo real de uma parede mais espessa e como evitar esse custo? Vejo muitas vezes engenheiros considerando, vou usar uma parede mais espessa, vou usar tijolo deitado e tudo mais, vai ser um pouquinho mais caro, mas na verdade a análise que o engenheiro faz não está bem correta. Vai facilitar fazer estrutura e tudo mais e vai custar 2, 3 mil reais a mais. E aí é um cálculo totalmente errado que subconsidera, considera muito menos do que tem na prática. Mas vamos lá então, como que seria o cálculo correto nesse caso? Primeira questão, e isso é o que esse primeiro custo é o único custo que muitos engenheiros consideram, que é o custo dos tijolos ou dos blocos. Esse é o custo óbvio, tecnicamente, que com certeza não tem como evitar. Que vai ser o quê? Bom, vamos imaginar que eu tenho um sobrado de 200 metros quadrados, com 450 metros quadrados de alvenaria. Tá? Geralmente vai acontecer algo assim, a gente vai ter mais do que o dobro de alvenaria comparado à área de planta. Porque cada parede tem 3 metros de altura, geralmente e tudo mais. Então o que vai acontecer é que, se eu tenho um tijolo que custa 1,50, um tijolo de 12 furos, por exemplo, demonstrando um exemplo, você pode trabalhar com outro tijolo, você vai fazer a comparação, mas a questão é, o custo vai dar um valor próximo. Ok? Se eu trabalhar com tijolo em pé, a gente vai fazer a conta, considerando uma argamassa de 1 centímetro entre os tijolos, 9 mil tijolos. Se eu trabalhar com tijolo deitado, 12 mil tijolos. Ok? Considerando a argamassa de 1 centímetro. Então, vai ser 3 mil tijolos a mais. Ou um valor adicional de R$ 4.500. A diferença é muito maior do que isso, né? Para ter a perda do tijolo e tudo mais, né? Vou considerar uns 10% a mais, já vai para R$ 5 mil, mas o motivo aqui não é verificar perca. A questão é, essa primeira parte, isso aqui não está abordando quase nada do custo. Vamos lá, custo 2, mais argamassa. A gente está aumentando o espessor da parede, está aumentando o custo de argamassa também, consideravelmente. Tá? Com 9 mil tijolos, parede em pé, eu estou falando do quê? 5,5 metros cúbicos de argamassa. Com o tijolo deitado, eu tenho o quê? Eu tenho 76 metros cúbicos total, né? E vai dar 8,9 de argamassa. Então vai de 5,5 para 8,9. Aumento de 60%. A parede não aumentou 60%, mas o volume de argamassa aumentou. Por quê? Basicamente, porque eu estou trabalhando com juntas, fiadas, né, mais próximo, tenho mais fiadas de argamassa entre as fiadas de tijolo. E, consequentemente, e além disso, eu alarguei a espessura da argamassa, então vai aumentar consideravelmente, vai de 4.500 para quase 7 mil reais. Né? Agora, próxima questão, mais peso. Conforme a NBR 1020, aumentar a alvenaria de vedação de 14 para 19, aumenta o peso em 40 kg por metro quadrado. Vezes 450 metros quadrados, é 18 toneladas a mais em estrutura. Isso vai exigir uma viga que suporta mais carga, um pilar que suporta mais carga, se for uma parede estrutural que suporta mais carga e uma fundação mais pesada. Okay? Tudo isso vai aumentar a estrutura como um todo. Geralmente, se a carga já está na viga, vai ser um custo em torno de uns 50 reais por metro quadrado. 50 reais por tonelada de força, desculpe. Né? Então, 18 toneladas, 50 reais dá 900 reais a mais. Também chegou em 8 mil reais. Ainda não é só isso. Tá? Vamos lá para o principal custo, a perda de área. Okay? Apesar de que dificilmente ser analisado, esse é o principal custo. Né? Imaginando que eu tenha uma alvenaria de 2,80 m, vai dar 160 metros, metro linear, muitas vezes chamado, né, de parede. Então, se eu for medir todas as paredes em planta baixa, vai dar em torno de 160 metros. Tá? Ah, mas se for para direita é diferente. Ok, depende do caso da 150 e tudo mais, mas essa ideia é a base. Vamos imaginar que eu tenha 160 metros de parede. Se a parede tem 18, vai dar 28,8 metros quadrados, vai sobrar 171 de área útil. Né? Se a parede tiver 23, que é considerar reboco dos dois fios de cada lado, né? Então a alvenaria de 14, a parede com o reboco dos dois lados vai dar 18. Né? A alvenaria de 19, reboco dos dois lados vai dar 23. Então vai de 171 para 163, eu perdi 8 metros quadrados. Tá? Quando a gente aumenta a espessura da parede, a gente está perdendo área útil da obra. Todos os quartos ficam um pouquinho menores, todas as cozinhas, a cozinha, a sala, tudo fica um pouquinho menor. Tá? Mas então, ao invés de fazer menor, eu faço a obra maior. Aí tem o custo adicional de fazer uma obra maior. Mas a questão é que a perda vai ser em torno de 4 ou 5% da área. Né? 4% da área total, 5% da área útil aproximadamente. A questão é que um sobrado de 200 metros quadrados com tijolo de 14 seria equivalente a um sobrado de 208, 210 metros quadrados com tijolo de 19.
Tá? E quando a gente aumenta de 200 para 210, por exemplo, para 208, você pensa, vou aumentar para 208, vai dar igual. Não vai, porque eu aumentei o tamanho da obra e vou aumentar o tamanho das paredes. Vai dar 163 metros agora de parede, entendeu? Então vai aumentar o comprimento das paredes como um todo. Então eu tenho que aumentar para uns 209, provavelmente, ou até 210, depende de cada caso. Tá? Ou, se a gente for descontar, a obra já vai ter 200 metros quadrados igual, tem que descontar o valor perdido. Né? E vamos imaginar um valor por metro quadrado de obra acabada de R$3.000, ok? É um valor baixo, tecnicamente, às vezes é bem maior, mas se eu considerar R$3.000, a perda de valor desse sobrado foi de R$24.000, porque eu perdi 8 metros quadrados. Okay? Então, o custo final não foi 7 mil e pouco, foi R$31.000. Desses R$31.000, claro, 75% é que o cliente vai ter uma obra menor. O cliente vai ter uma obra que ele não consegue aproveitar tanto, vai caber menos móveis, vai ser uma obra menor efetivamente. Mas a questão é, ainda o custo para quem for construir vai ser quase R$8.000. O custo total, né, pela perda de qualidade da obra, vai ser mais de R$30.000. Né? Mas então vamos lá, como evitar esse problema? A resposta é óbvia, usar parede mais fina, com certeza, né? Mas a questão é, e fugir, claro, né, de sistema com parede muito espessa. Tem sistema no mercado por aí com parede que dá mais de 25 centímetros. Ok? Tá? O ICF, por exemplo, é um exemplo, que parede vai ter 26, 28 de espessura muitas vezes. Se cada centímetro adicional custa R$6.000, né, e fazendo a conta base a gente vai ver isso, né, que R$31.000 por 5 centímetros vai dar uns 6.300 e poucos reais, R$6.364, né, por centímetro de alvenaria. Ó, então, 6 mil e pouco. Cada centímetro a menos vai economizar R$6.000. Só que afinar a parede traz vários problemas. O menor conforto térmico, né? Uma parede mais fina, a obra vai esquentar mais rápido, a obra vai esfriar mais rápido, ela vai gastar mais com ar-condicionado. Okay? Um menor revestimento sonoro, ela vai passar mais barulho porque a parede é mais fina. E se a parede for de vedação, menor resistência a cargas de vento. E aqui eu vou colocar um adicional, né? E dificulta, né? E dificulta utilizá-la como alvenaria participante, né? Porque muitas vezes dá para economizar muito numa estrutura usando alvenaria participante. Nesse caso, né, ela não vai ser vedação exatamente, mas ela não vai ser elemento portante e gravitacional, né? E isso uma parede fina vai dificultar. Se for um sistema de pilar e viga, dificulta pilar escondido na parede. Se for um sistema de paredes, menor resistência da parede, ou exigência de uma parede de maior resistência. E dificulta esconder tubulações. Tá? Tudo isso é desvantagem, não posso sair afinando parede à torta e à direito sem pensar. Mas vamos lá. Os 3 primeiros problemas, eles são exclusivos de paredes externas. Né? Conforto térmico é para o calor ou o frio, né? No caso, o calor entrar ou o calor sair da obra. Porque o frio não existe, calor só que existe tecnicamente. Tá? Um menor revestimento sonoro é a principal questão de barulhos que estão acontecendo fora da obra, ok? Barulhos internos também pode ser uma questão, mas o crítico geralmente é barulhos externos. Se a parede for de vedação, tudo mais, carga de vento é só em parede externa, ok? Tá? E alvenaria participante, tudo mais, posso ter uma parede interna ou tudo mais, mas geralmente vai ser parede externa também. Então, como que a gente resolve isso? Trabalhar apenas as paredes externas com uma espessura para atender os requisitos, mas as internas da menor espessura possível. Então, a alvenaria externa aqui vai ser a alvenaria de 19, mas a alvenaria interna vai ser de 9. Entendeu? Tá? Então, isso pode ser feito, muitas vezes é trabalhado assim por causa dessa vantagem. Tá? Além disso, é possível afinar as paredes externas trabalhando com alvenaria armada. Então, ao invés de trabalhar com alvenaria de 19, eu trabalho com uma alvenaria armada de 14, pelo caso, porque como ela é armada, ela vai ter maior resistência à flexão gerada pelo vento, vai permitir uma maior esbeltez, okay? Ela vai se tornar mais rígida. Okay? Daí tem que trabalhar com um bloco para ser armado. Não, é possível armar tranquilamente tijolos. Tem 3 maneiras de armar alvenarias diferentes e um dos métodos é reforçar os furos. Tem outros 2 métodos que podem ser usados em tijolo maciço, tijolo furado e tudo mais. É possível, tem outros métodos de armar. Mas a questão é, a alvenaria armada vai aumentar a resistência à carga de vento, vai permitir uma parede mais fina, e a alvenaria maciça aumenta o conforto termoacústico, porque eu tenho mais alvenaria na mesma região. Ok, a alvenaria de tijolo furado é mais barata, porque ela tem furos, né? Ela é mais leve, mas a questão é, a alvenaria maciça, por mais que ela seja mais pesada, ela tem uma massa total maior, então ela é mais rígida, a resistência dela é maior também, mas a
para o calor, o sol esquenta, até esquentar a obra vai levar mais tempo, né? Tem um barulho, o barulho vai se dissipar mais passando por essa parede. Ok? Então a gente tem essa vantagem, tecnicamente, né, uma maneira de ser o quê? Pode fazer uma alvenaria armada e grautear todos os furos. Muitas vezes pode ser feito isso, que vai funcionar como uma alvenaria maciça. Tá? Agora vamos para a próxima questão, que é o quê? Como esconder pilares na parede. Bom, primeira questão é, eu posso trabalhar com pilar em L em T. Né? Existe uma ideia maluca que todo pilar de concreto armado tem que ser retangular, e não. Né? Um pilar pode ser em L, pode ser um T, ele vai garantir uma rigidez mais pesada e ainda assim ter uma espessura da parede fina e o pilar ficar embutido, ou deixar o pilar exposto, claro, né? Mas vai depender de cada caso. Né? É possível trabalhar com voos maiores também, de eu só usar as paredes externas mais espessas e vencer o voo de parede externa. Algumas vezes é possível isso. Né? Ou aumentar a espessura apenas das paredes que precisam esconder pilares. Dificilmente todas as paredes da obra estão escondendo um pilar, a não ser que tenha algum problema muito grande no projeto estrutural. Então, as que precisam esconder um pilar, aí aumenta a espessura. Tá? Para sistema de paredes, é possível utilizar um material mais resistente. Ou seja, por exemplo, blocos ao invés de tijolos. Okay? Eu posso fazer uma alvenaria estrutural de tijolo, de um tijolinho maciço de 4 ou 5 MPa. Posso, mas se eu trabalhar, por exemplo, com um bloco de concreto de 8 MPa grauteado, que eu vou atingir mais 12 MPa aproximadamente. Nesse caso, eu posso afinar esse bloco, porque eu tenho uma resistência bem maior, né? Mas se, ao invés de usar esse bloco de 12 MPa, se eu fizesse uma parede de concreto maciço de 10 centímetros agora, mas vai ficar de 25, vai ficar de 30. Eu aumentei a resistência, eu posso afinar a parede. Não é linear, né? Eu dobrei a resistência para afinar a parede pela metade, não. Mas dá para afinar em torno de uns 20% a dobrar a resistência. Então, já é uma vantagem. Pode trabalhar com uma parede mais fina, com material de maior resistência. Entendido? E um bloco de concreto contra uma parede de concreto maciço, o bloco de concreto é mais fraco. Por quê? Primeiro, porque ele tem furos, e segundo, porque ele tem argamassa entre as fiadas. Então, a gente tem a perda da resistência por causa da argamassa, mas a questão é que é possível afinar usando um material mais robusto, né? Ou grautear todos os furos, mas são outras maneiras, mas se eu conseguir aumentar a resistência por centímetro quadrado, eu posso afinar o total de centímetros da parede. Né? E para tubulações, utilizar shafts e concentrar as regiões úmidas. Né? Então, eu tenho que passar a tubulação e eu quero passar na parede. Se for uma parede muito fina, eu não consigo passar a tubulação, correto? Sim, mas se tiver um shaft, não precisa passar na parede, o que é muito melhor até para manutenção depois. E se as regiões úmidas forem próximas, eu vou ter menos tubulação para passar como um todo. Ok? Agora, um contraponto, tá? Porque apesar do custo, paredes espessas trazem vantagens. Né? Eu vou trabalhar sempre com a menor espessor possível. Talvez, mas tem vantagens também de paredes espessas que eu abordo nesse vídeo aqui, ó, como convencer um cliente a usar uma parede mais espessa. Tá? Porque a questão não é eu quero sempre trabalhar com parede mais fina, não. Eu quero encontrar qual a espessura ideal da minha parede em específico. Entendido? Tá? E por questão final, né, escolher a espessura ideal da obra, das paredes de uma obra, é essencial para um projeto bem feito. Né? Eu demonstro como fazer isso na prática dentro dos cursos abaixo aqui. Né, onde é abordado de uma obra do início ao fim. Então, a questão é, se você precisa determinar uma espessura de parede, vou usar tanto porque eu acho legal. Não é engenharia, né, porque a gente pode ver que uma espessura errada pode ter um custo bem pesado para o cliente, né, até depois na qualidade final da obra. Mas a questão é, tem que ser determinada a espessura ideal da parede ou de cada parede da obra como um todo. Okay? Não é eu vou trabalhar com tal parede, qual tijolo porque eu acho legal, tal espessura porque eu acho legal. Não, tem um planejamento que deve ser feito e eu demonstro aqui na prática. Né? Aqui tá, toda a teoria está aqui, mas na prática eu demonstro dentro desses cursos abaixo. Né? Dentro dos cursos de concreto armado, o planejamento para alvenarias e vedação, dentro do curso de parede estrutural para alvenaria estrutural. Beleza? Mas por enquanto seria isso então. Planeje muito bem qual vai ser a espessura ideal da sua obra, porque uma escolha errada pode gerar custos significativos, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.